Glorificado seja Deus. Obrigado, irmão, pela oração. Que Deus seja honrado por esse povo, por essa igreja, amados, cada vez mais. Amém? Vamos lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Estamos já hoje no quarto dia da criação. Então abra aí em Gênesis, hoje vamos trabalhar aqui dos versos 14 ao verso 19, tá? Primeira leitura na versão King James, a qual eu tenho aqui, 1611, verso 14 ao 19 do capítulo 1 de Gênesis. Vai dizer o seguinte, amados. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos. Verso 15. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. Verso 16. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Verso 17. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. Verso 18. E para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu isto que era bom. E no verso 19, houve a tarde e a manhã, o quarto dia. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, aqui estamos diante da sua palavra. Deus, eu te peço perdão. Perdão, Deus, pela nossa conduta diante da sua palavra. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de mim, da sua igreja. Que o Senhor aumente, Deus, o temor que temos ao Senhor, Deus. Pai, o homem nada consegue fazer, Deus. O homem pode falar, o homem pode cobrar, pode fazer o que for. Mas se o Senhor não der o entendimento, o temor, a compreensão, de nada adianta o homem dizer, Deus. Eu peço, Pai de amor, que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Nos ajude, porque precisamos de Ti, Deus. Precisamos aprender muito, Pai. E a Sua palavra, Deus, é o caminho. A Sua palavra pode nos ensinar. E eu só recorro ao Senhor. Somente ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a expor o texto bíblico. Me ajude, Deus, a ser fiel, claro e objetivo naquilo que eu preciso dizer. Nos ajude, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estamos, amados, no quarto dia da criação. E tem sido desafiador, né, preparar esses sermões e expô-los aqui para os irmãos. Mas com a graça de Deus nós vamos avançar, pedindo sempre que Ele nos ajude. Tá? Amados, sabemos que Gênesis foi um livro escrito por Moisés e existe uma estrutura nesse livro. Você precisa entender a estrutura do livro de Gênesis, o objetivo do autor ao escrever. E quando penso na estrutura do livro, eu tenho que pensar que Moisés tem a intenção de mostrar, de trazer, revelar um Deus como Criador de tudo que existe. E no segundo ponto, queremos também que você entenda que Moisés tinha a intenção de trazer a criação do homem como a imagem de Deus, como nós cantamos no Salmo número 8. Né? A epítome da criação, aquele que governa, e Deus colocou tudo sobre os seus pés, sobre o seu governo. Moisés quer trazer isso, a diferença do homem para o restante das outras criações. Também veremos, amados, nesse livro de Gênesis, e Moisés quer dizer aonde está a origem do pecado, da onde que surgiu tudo isso. A desobediência humana, Adão quebrando o pacto com Deus. E, amados, quando eu falo de pacto, Moisés, neste livro, ele pretende nos trazer as alianças divinas. Porque o homem sendo
o ponto máximo da criação, aquele que governa, e sendo a imagem e semelhança de Deus, ele faz alianças com esses homens. Ele pretende se relacionar com esses homens. E Moisés vai trazer essa ideia para nós. E amados, juntando tudo, o conteúdo que podemos ter é criação, desobediência e pecado, e a redenção. Porque redenção está para os pactos. Redenção está para as promessas. Gênesis 3,15, já nós temos o proto-evangelho, já temos um anúncio da semente da mulher que viria e pisaria na cabeça da serpente. Isso é Cristo. Então, amados, veremos o início de tudo. O início do evangelho, o início da criação, o início das alianças, o início do pecado. Tudo está aqui neste livro. E Moisés quer dar um ponto de partida para aqueles que creem. Porque o livro de Gênesis não é um livro para trazer a ciência à tona, mas sim um livro para fortalecer a nossa fé. É pela fé que cremos que esse Deus criou tudo. É pela fé que depositamos as nossas vidas sobre essas palavras. Então, amados, antes de mais nada, você precisa entender que o objetivo de Gênesis é espiritual e religioso. Esse é o objetivo de Gênesis. A formação dos seres vem manifestar as relações entre Deus e as criaturas. De sorte que a fé, somente a fé, compreenderá essas coisas. Como o autor de Hebreus diz em Hebreus 11, verso 3. Este livro não foi feito para se obter respostas científicas. Aqui temos um relato da ordem da criação, a origem de tudo, um Deus sendo revelado, e o maior objetivo de Moisés é apresentar um Deus transcendente e condescendente. Quem é o principal personagem, então, do livro de Gênesis? Deus. Sempre será Deus. Ele é o foco principal aqui. Moisés quer apresentar este Deus. Claro que para apresentar este Deus, ele vai mostrar o amor, o relacionamento que ele tem para com as criaturas. E falando sobre a criação, amados, principalmente no capítulo 1, início do capítulo 2, nós vemos aqui, amados, hoje, o quarto dia. E quando eu penso nos 6 dias de criação e o 7º reservado para o descanso, eu tenho que entender que a criação ela foi separada em grupos. E quando eu falo de grupos, eu quero que você entenda que os 3 primeiros dias representam uma primeira tríade. Uma tríade é um grupo de 3. A segunda tríade, do 4º ao 6º dia. Segunda tríade. E, amados, isso nos revela uma progressão. O início, o estado embrionário da Terra, totalmente em caos, incompleto, e ele vai progredindo, ele vai fazendo a sua obra dia após dia. A primeira tríade separa o caos informe nas 3 esferas estáticas que conhecemos como terra, firmamento, águas e vegetais. Na primeira tríade, amados, nós vemos então o palco da redenção montado, aonde todo o curso dos pactos e relacionamento entre Deus e os homens irá acontecer na terra. Na segunda tríade, as esferas, a proteção da vida são completadas. As formas de movimento, o adorno da terra será complementado. Então Deus, na primeira tríade, qual já encerramos e expomos, hoje o 4º dia, então iniciamos a segunda tríade. Então nós veremos o que Deus adornou para a terra, para servir a terra. A terra está pronta. A forma estática, o globo terrestre, a atmosfera, os céus, o mar, o firmamento, os vegetais, já está tudo pronto. O palco está montado. Agora Deus, na segunda tríade, vai começar a adornar isso. Amados, a criação ela foi introduzida já no verso 1. E perceba, amados, no princípio Deus criou os céus e a terra. E esse é o resumo. Amados, nessa afirmação você tem tudo o que é notável, categorizado. Cientistas, por exemplo, afirmam que tudo o que é conhecido no universo pode ser resumido em 5 categorias.
Isso são os cientistas que dizem. Perceba, para caracterizar o universo, precisa de tempo, precisa de força, precisa de ação, espaço e matéria. Veja, tempo, força, ação, espaço e matéria. Sem esses 5 elementos, irmãos, não pode se caracterizar o universo. Terra, algo que não tem tempo, algo que não tem força da gravidade, por exemplo, algo que não está em ação, algo que não tem espaço, matéria. E quando nós lemos, no princípio, Deus criou os céus e a terra, nós encontramos todos esses 5 elementos, irmãos. É exatamente isso que diz no primeiro versículo da Bíblia, porque o tempo é Deus. Ele é atemporal, ele é início, ele é o fim, ele é o meio. Deus é a força pelo qual criou tudo. Ele é a ação. Através de Deus as coisas são sustentadas. A luz tem a sua propagação, mesmo sem um sol. A ação já está em movimento, já está acontecendo. Os céus, o espaço, a terra, a matéria, tudo tem na sua fonte. No primeiro verso da Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, amados, a ciência nunca vai comprovar a Bíblia, e sim o contrário. A Bíblia irá comprovar o que a ciência posteriormente irá dizer. O segundo e o terceiro dia, amados, ao qual já apresentamos aqui, o primeiro foi aquele estado embrionário, em caos, mas no segundo dia ele separou as águas que cobriam a superfície da terra. Apenas para o irmão se situar. E levou algumas águas para cima. Então ele separou as águas das águas no segundo dia. Nos versos 6 a 8 ele criou um firmamento que nós conhecemos como céu, né? A atmosfera. E no terceiro dia nós vemos nos versos 9 a 13 que ele separou a terra seca da água que estava por baixo, criando os mares, rios, açudes. Depois ele produziu as coisas que crescem, olha o movimento, a ação. Árvores que produzem frutos que têm sementes. E plantas que têm sementes nelas mesmas. Então um sistema perfeito, um sistema autossustentável, tudo de acordo com a sua classificação e com a vontade soberana de Deus. No quarto dia, nós veremos, amados, assim como no primeiro dia foi o material para formar o seu universo em sua forma plena e luz. No segundo dia ele criou a expansão dos céus entre as águas acima e as águas de baixo. No terceiro ele separou a terra seca da água. Amados, e isso nos leva para o quarto dia. E agora nós voltamos da terra para o céu, onde ele preenche essa vasta expansão do céu com luminares. E isso é o que nós chamamos de adorno. O que é adornar algo? É enfeitar. É colocar coisas que aprimoram o funcionamento de algo. Por exemplo, as mulheres usam adornos, brincos, e não tem problema quanto a isso, porque isso desperta a feminidade da pessoa, da mulher. Desperta esse lado mais sensível da mulher. É um adorno. Deus, com a sua criação feita, ele agora passa a adornar. Para entender melhor, vamos entrar no verso 14, utilizando agora a King James atualizada, tá? Não a 1611, sim a atualizada, que diz: declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, para definir as estações, dias e anos. O ponto inicial de todo o dia, aqui relatado na criação, todos os dias começou com uma declaração de Deus. E devemos, por obrigação, enxergar a criação efetuada através de Cristo. Por quê? Colossenses 1,16 vai dizer que todas as coisas foram criadas nele e para ele.
No prólogo de João, no capítulo 1, vai dizer que ele é o Logos, ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus no início de tudo. No arque de Deus, segundo o grego. Cristo está aqui, então a declaração de Deus, a palavra de Deus é o próprio Cristo em movimento. É o próprio Cristo envolvido com toda a sua criação. E isso é maravilhoso. Porque aquele que voltará para redimir toda a terra é aquele que iniciou todo o trabalho. E quando nós vemos, amados, versos, por exemplo, que diz que aquele que iniciou a boa obra é fiel e justo para completá-la, terminá-la. Nós olhamos para a criação e vemos a criação no homem. Nós vemos que aquele que está envolvido na criação voltará para redimir ela. Aqueles que pensam, o mundo vai acabar, o mundo vai ser extirpado. Amados, que autor que faz uma grande obra e depois quer queimá-la? Que artista que pinta um quadro lindo e depois quer jogá-lo no lixo? A criação não é má, amados. Porque ao passo que ele vai criando e vai concluindo a sua obra, ele diz, isso era muito bom. Isso é agradável a Deus. Então por que as coisas estão desse jeito, pastor? Por causa do pecado, amados. Mas a criação em si, ela não é má. A criação, ela provém de Deus. Mas veja, declarou Deus no verso 14. Aqui nós vemos o poder absoluto do Criador. Sobre as coisas que estão surgindo. E pelo poder da sua palavra, amados. Ele literalmente falou e trouxe isso à existência. Uma palavra. A lua, o sol, as estrelas, galáxias, bilhões e bilhões de galáxias, tudo no espaço, todo o material que está lá, todos os gases que estão lá, todos os átomos que estão lá, tudo que está lá exatamente do jeito que era e do jeito que Deus quis. Tudo pelo poder da sua palavra. Amados, olhar para Deus declarando e na continuação do verso, haja luminares no firmamento dos céus. Olhar para os outros dias, a qual ele disse, tudo se concretizou. Isso deve, por obrigação, aumentar a nossa fé. Salmo 33, versos 6 ao 9, olha o que Deus diz, amados. Olha o que o salmista diz, melhor dizendo, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Verso 7. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Olha o que a criação tem que despertar em nós, irmãos. O objetivo aqui da exposição de Gênesis é despertar o temor de Deus no seu coração. Tremam diante dele. Todos os habitantes do mundo. Minha esposa falou para mim, fala, André, quando você expõe Gênesis, eu me sinto estranha. Mas me define esse estranho. Parece que eu sou cada vez mais diminuída e me traz um temor. E é justamente essa a intenção. É justamente isso que o salmista está dizendo. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Aqui até os ímpios devem tremer diante de Deus. E no verso 9, último, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. Saber que Deus, pelo poder da sua palavra, criou tudo que nós vemos e sentimos. É pensar que ele também pode dizer, eu quero que destrua agora, e isso seja destruído automaticamente. É olhar para esse Deus e pensar que ele não tem limites, ele não tem início, ele não tem fim. Ele é onipotente. A onipotência de Deus está aqui, declarou Deus. A onipotência de Deus é algo também maravilhoso, porque eu sei que não existe nada impossível para esse Deus. A impossibilidade está no nosso âmbito, está na nossa esfera como seres finitos, não para um Deus que fala e acontece. Isso me motiva
por exemplo, a continuar pregando o evangelho para aqueles que não querem nada com Deus, ou que negam a existência de Deus. E a nossa oração tem que ser: Deus, eu sei claramente, conforme as Escrituras, que tudo que o Senhor disser, e basta uma palavra, e aquele homem se humilhará diante de Cristo. Aquele homem se curvará, aquele homem se dobrará diante de Cristo, porque pela sua palavra o Senhor criou os universos. E é justamente isso que estamos aqui. Haja luminares no firmamento do céu. Luminares vem do hebraico mahor, que significa luzeiros, luminária, luz. Existe aqui uma conexão com o primeiro dia, onde ele criou a luz. E no quarto dia ele criou os luzeiros. Lembra da primeira tríade na introdução? Agora estamos na segunda tríade. E o que isso significa? O quarto dia, ele irá se relacionar com o primeiro dia. O quinto dia, ele se relacionará com o segundo dia. E o sexto dia, com o terceiro dia. Tá? Então perceba as nuances do texto. Amados, ele criou os luzeiros que se tornaram um meio pelo qual a luz é transmitida. Em qual dia ele criou a luz? No primeiro. O primeiro dia ele criou a luz. E sem uma fonte para essa luz. Pois ele era a própria fonte de luz. A luz vinha dele. A luz do dia estava em Deus. Ele é luz. Agora, ele criará uma fonte para essa luz. Os luzeiros. Os luminares. Então aqui observamos um paralelismo. Como eu disse para os irmãos. Quarto dia com o primeiro, quinto com o segundo e sexto com o terceiro. No segundo dia, perceba, ele criou as águas, correto? De baixo, e fixou o firmamento, a atmosfera, separou as águas das águas. E isso está ligado com o quinto dia, que nós pregaremos ainda. Onde ele vai criar o quê? Os peixes e as aves dos céus. Então o firmamento, a atmosfera, o céu que nós vemos e as águas. No quinto dia ele vai habitar essas duas esferas. No terceiro dia, ele criou a terra, as plantas, as árvores. No sexto dia, ele criou o homem. Ele criou os animais da terra, que viveriam dessas plantas e viveriam na terra seca. Então, a relação, amados, entre os dias é algo maravilhoso. As etapas que Deus instituiu. E aqui agora vemos Deus dizendo: haja luzeiros. Os luminares, os corpos celestiais é o que está querendo dizer. E tudo isso que você naquele dia de lua cheia, o céu limpo, você olha as estrelas. Olha que aquela brilha mais do que essa. Olha a lua brilhando. É justamente isso que ele criou aqui no quarto dia. Assim nós temos a criação da luz no verso 1, que identifica dia e noite, tarde e manhã, primeiro dia, né? O primeiro dia solar de 24 horas. Agora nós temos a mesma luz, porque a luz já foi criada, e com o mesmo propósito, conectada aos corpos celestiais, o sol, a lua e as estrelas que são identificadas no verso 16. Que vamos chegar lá ainda. E ele fez tudo isso, amado, segundo o verso, né? Haja luminares no firmamento dos céus, a fim de separar o dia da noite. E como já se notou adiante, amados, análise literária, os elementos da segunda tríade dominam suas respectivas esferas na primeira tríade, o paralelismo, né? A comunicação entre os dias. Os astros foram criados e colocados em seus respectivos lugares, em suas respectivas rotações, em perfeito equilíbrio, servindo assim a Terra e mantendo o que foi criado no primeiro dia. Amados, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo aqui. Talvez os seus olhos finitos, a sua mente finita não esteja compreendendo o que está acontecendo aqui. Ele está criando com um haja, disse Deus, haja, todas as galáxias que você possa imaginar.
todas as estrelas que estão lá com as suas energias, porque uma estrela é uma fonte de energia que queima em si mesmo. Por isso que ela brilha. Ele está criando aqui, amados, o Sol, que na Via Láctea é o que sustenta a luz, o calor, para que haja vida na Terra. Ele está criando aqui outras galáxias, não só a Via Láctea. Tudo aquilo que o homem, hoje, com a tecnologia, com os telescópios cada vez mais se aprofundam, olham adiante e, um novo planeta. Ele está criando tudo isso aqui agora. Com haja. E isso, amados, já deveria nos colocar de joelhos. Qual que é o limite de Deus? Qual é o limite para o seu poder? Qual é o limite para o seu querer? E quando eu olho para o espaço, quando eu olho para os luminares, só uma conclusão eu posso ter. Não existe limite para esse poder. Deus é um ser ilimitado. Deus é um ser que faz o que deseja e quando deseja. Isso é o que explica, por exemplo, alguns acontecimentos bíblicos que talvez você passou e pensou, é legal. Somente crendo no Deus da criação é que nós podemos crer em outras passagens posteriores, por exemplo, no Novo Testamento. Você sabe o que aconteceu quando Cristo morreu? Quando ele expirou? Quando ele recebeu sobre si a ira de Deus, os nossos pecados, aquele momento em si. Veja o que diz o evangelista Mateus, no capítulo 27, verso 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Meio-dia é o momento onde o sol mais brilha. E durante 3 horas, no período onde a luz deveria estar brilhando, o sol cessou de brilhar. Trevas aqui, amados, colocadas, era sem fonte de luz. Umbreu total. Não é nublado aqui. Senão o termo seria outro, utilizado no grego. É trevas. É justamente o que nós vemos no início. Havia trevas sobre a face do abismo. É essa trevas, é o caos, é o torru e borru dos primeiros versos. Como explicar trevas em pleno meio-dia? Somente pela fé num Deus que criou os luminares e pode fazer isso cessar a hora que ele quiser. Ou, por exemplo, um pouco antes, mais próximo de Gênesis, Josué 10, verso 12 a 13. Olha só, amados. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Orou. Josué orou. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, luminares, sobre o vale de Aijalon. O sol parou. A lua se deteve. Até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu. E por quase um dia inteiro não se pôs. Através da oração de Josué a Deus, a esse Deus da criação, as órbitas, o movimento dos astros, o movimento da terra, o movimento de todos os planetas cessou. Aí você lê lá em Tiago que Elias orou e parou de chover. Josué orou e parou os astros. Parou o movimento da terra. Não houve
amanhecer durante um dia. Você só crê nisso quando você crê no poder do Deus da criação. Você só entende essas coisas quando você olha para Gênesis 1 e vê o que está acontecendo realmente aqui. Quando ele diz haja luminares, ele está colocando todos os planetas, ele está colocando todas as estrelas em órbita, em movimento, em sincronia. E ele diz, e sirvam eles de sinais. Aqui está esse sejam, novamente indicado em uma segunda categoria. Sejam eles para sinais. Que tipo de sinais são esses? Ele fala, para definir estações, dias e anos. Agora o verbo aqui sejam significa que eles sirvam. Tem alguma versão aí que fala que eles sirvam. Deus deu esses corpos luminosos para servir a terra. Então, amados, é uma incongruência, é uma estupidez querer saber se existe vida fora da terra. Porque os astros foram criados para servir a quem? A terra. Então eles estão para nós, e não nós para eles. E a função desses astros está muito bem definida. Para definir, servir, para definir as estações, dias e anos. Por que tem inverno? Quem já estudou ciência aí? A rotação da Terra chega um momento onde ela não está recebendo tanto sol. Então, automaticamente, o calor não vai estar sobre lá. Então, a estação vai se mudando. O movimento da Terra, porque ela gira em torno de si mesma, correto? Vamos lembrar de ciência aí. E ela gira em torno do Sol. E isso define as estações. E é isso que nós estamos vendo aqui. As estações sendo definidas, os dias sendo definidos e os anos. Aí você pensa, quando que descobriram que a Terra gira em torno de si mesma? Depois você pesquisa. Quando que o homem descobriu que a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol? A Bíblia já dizia isso. Há quantos milhões de anos? Milhares de anos, né? O hebraico lê literalmente para sinais e para as estações. Os luzeiros distinguem uma ordem divina, abrangente para as estações sacras de Israel e todo o mundo. E um detalhe importante, que ele não definiu isso para a astrologia nem zodíaco, mas para estações, dias e anos. Eles eram sinais de quê? Bom, ele fala que eram sinais que apontavam para as estações, dias e anos. Isso é, esses corpos celestiais dividiram o ano em estações. Ou seja, eles dividiram o tempo, melhor dito, em estações, dias e anos. Amados, é Deus quem controla as estações. E ele está definindo tudo isso. Agora o homem olha para os astros e começa a falar, olha lá a lua. Vamos ver aqui o horóscopo. A lua está alinhada com Marte, então significa que agora você é mais amoroso. Cristão, crente que gosta de revistinha de zodíaco, de signo. É para isso que ele colocou os luminares? Os planetas? Para você ficar vendo quando que você é mais amoroso, ou quando o amor da sua vida vai aparecer na sua... Isso é paganismo. Isso é heresia. Isso é contra as Escrituras. Lua, estrelas, luminares servem à Terra. Para quê? Aqui está definido para quê. Não tem mais exceções aqui. Está muito bem claro para definir as estações, dias e anos. Acabou. E nisso nós sabemos que as estações definem períodos de chuvas, por exemplo, né?
Mais calor, mais evaporação da água. Mais nuvens, mais chuva. Menos calor, que nem agora estamos entrando no período do frio, né? Inverno. Chove muito no inverno? Não. Por quê? Porque não é tão calor. E aí você vê que Deus controla isso. Tiago, eu citei Tiago. Tiago 5, versos 17 e 18. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos. Quantas estações do verão em Israel em 3 anos não gerou chuva? Tinha água em Israel? Tem o ciclo das águas, né? As nuvens andam. 3 anos. Deus não respeitou as estações. Deus é soberano. Queira você ou não. Deus é soberano. Tá? Elias orou e não choveu. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Quem é o sustentador de todas as coisas, irmãos? Aí o homem cria deuses. O Deus da fertilidade, o Deus da estação. Você já foi pesquisar a Páscoa, por exemplo, os coelhos? De onde que tiraram isso? Paganismo puro, irmãos. A fertilidade. Os animais darem mais bezerros, crias. Aí tem um Deus pagão que sustenta isso. Tem um Deus pagão para a chuva. Tem um Deus pagão do sol. Tem um Deus pagão do mar. Você sabia que as 10 pragas do Egito era para desmistificar cada Deus que eles tinham no Egito? Olhar para o Deus da criação é colocar as suas coisas no seu devido lugar, irmãos. E ele está falando para que serve lua, para que serve sol, para que serve estrelas. Para definir estações, dias e anos. Acabou. Amados, assim vemos a infinita bondade de Deus em fazer com que o sol e a lua não só nos iluminem, mas nos propiciem várias outras vantagens para o uso diário da vida. Assim, desfrutando das múltiplas bênçãos de Deus, aprendamos a não profanar dádivas tão excelentes mediante nosso ridículo abuso delas. Entretanto, admiramos a um Deus que dispôs todas as coisas acima e abaixo para que correspondam umas às outras no mais harmonioso concerto. Eu sou uma pessoa que gosta de pescar, um hobby que eu tenho. E no mar, você vai pescar, quais são os períodos de melhor pesca? Lua cheia. Por quê? Porque à noite, amados, ilumina mais e os peixes comem mais. Então tem mais luz. E você pensar que Deus dispôs isso para benefício de quem? Nosso. Eu estava falando, não lembro com quem na igreja, mas Deus poderia ter criado de diversas formas. Ele poderia ter colocado o homem num breu, sem luz. Vivam aí. Ele poderia ter criado você sem paladar. Já pensou sem paladar? Não saber o gosto do jiló, não saber o gosto da batata frita ou de qualquer outro alimento. Ele poderia ter te criado assim, sem paladar. Ele poderia ter te criado sem visão. Mas ele colocou tudo, a beleza das flores, a beleza da natureza. E no final, no 6º dia, ele vai te colocar o homem para enxergar tudo isso. Ele coloca os luminares para nos servir, para iluminar, para mostrar os dias, ter um tempo para tudo. E o homem pega todas essas coisas e faz o quê? Cria deuses. Cria deuses. Verso 15. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E incrivelmente, assim aconteceu. Amados, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. As finalidades dos astros continuam aqui. Primeiro, separar. Segundo, dominar. Terceiro, alumiar ou iluminar. Iluminar pode ser uma palavra melhor, só para prover luz, para iluminar, para separar, para dominar e para iluminar. Então, primeira finalidade dos luminares: separar dia da noite.
Segundo, servir, né? Dominar. Então o sol domina sobre o dia, a lua domina sobre a noite. E o terceiro, ilumina. Tá? Aqui está. No verso 14 e 15 você tem a finalidade de tudo aquilo que Deus criou no espaço. E assim aconteceu. Segundo, amados, os exegetas judeus, essa simples frase significa que Deus fixou algo permanentemente invariável. Estupendamente aconteceu. Galáxias surgiram, planetas, órbitas, tudo devidamente alinhado com uma precisão de um fio de navalha. Amados, você precisa, o conhecimento às vezes, claro que Gênesis não foi escrito para responder à ciência, como eu já disse, mas olhando para o que temos hoje de ciência, nós vimos, é justamente o que Deus fez. Então o homem acha que descobriu a roda, mas não descobriu nada, ele só está tendo contato com aquilo que Deus já criou. Mas, amados, você precisa olhar para a ciência e saber que o alinhamento que Deus está colocando aqui, sabe qual é a precisão deste alinhamento? É de um fio de uma navalha, irmãos. Se a lua, por exemplo, ou a aproximação das estrelas variasse em relação à Terra, seria impossível ter vida na Terra. Vocês sabiam disso? Se a lua, a massa da lua, porque a lua tem uma massa, ela é um corpo celeste. Se ela se aproximasse 1 milímetro da Terra, isso traria sérias implicações para a vida terrestre. O nível do mar alteraria, tudo sairia de controle. Se o Sol movimentasse 1 milímetro, já iria impactar em vida na Terra. Crer no Big Bang é a maior idiotice que pode se existir. Como que uma explosão pode dar essa precisão? Joga uma massa contra a outra e ela vai cair exatamente na precisão de que haja vida equilibrada e não só caia na precisão, mas se mantenha na precisão. Deus está fazendo isso aqui com haja os luminares. Ele não está só criando, irmão. Ele está colocando em ordem. Ele está colocando em sintonia, em ajuste fino. Eu trabalhei com manutenção, tinha uma ferramenta chamada torquímetro, que dá o torque no parafuso. Certas máquinas você tinha que apertar e vinha no manual. O torque tem que ser tanto. E você ia lá, se você colocasse mais ou menos, a máquina não funcionava direito. Por causa de um parafuso. Um parafuso. Deus está fazendo algo infinitamente mais preciso. O que ele está fazendo aqui não tem chance de nada, irmãos. Nem de um planetazinho. Pode ser lá, qual que é o último planeta da nossa galáxia? É Netuno? Qual que é? Quem lembra? Plutão? É o último. Se ele saísse da sua posição, já iria afetar tudo, porque é gravidade, é massa que tem lá. Você trazer uma massa para próxima da outra, afeta tudo, irmão. Deus está aqui, ó, milimetricamente, colocando os astros, colocando os planetas em órbita, colocando tudo em perfeição de vida. Aí você enxerga isso na Bíblia? Vou te mostrar em Jó, capítulo 9, verso 9. Olha o que ele diz. Ele é o criador da Ursa e do Órion. O desafio para você é o segundo desafio. Depois você pesquisa quando que o homem descobriu que existe a Ursa, que existe o Órion. E aí você consulta quando que Moisés escreveu esse livro. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Pleiades, irmãos, são conjuntos de estrelas. As Pleiades, elas têm a gravidade entre elas amarradas e elas se movimentam em conjunto. Por quê? Se uma movimentar no movimento informe, explode as outras. E ele continua em Jó.
Lá no capítulo 38, verso 31, ele vai dizer, respondendo Jó, porque Jó entra em questionamento com Deus, né? Ele faz algumas perguntas e Deus responde para ele. Você pode amarrar as lindas Pleiades? Você, homem, pode amarrar. O termo amarrar é equilibrar esse conjunto de estrelas entre si. Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion. Depois você pesquisa o que é o Órion. Está na Bíblia. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é nem Gênesis. O primeiro livro da Bíblia é Jó. Está ali. Tudo isso que ele está falando aqui em Jó é o que ele está criando aqui em Gênesis. Ele está amarrando as Pleiades. Ele está colocando em sintonia os Órions. A Ursa. Sabe as Três Marias? Ah, as Três Marias. É, irmão. Ele está criando tudo isso com Aja. Com Aja. Verso 16. Meu filho ia amar essa pregação, porque ele gosta de ciência. Ele ia amar. Gosta das estrelas, né? A criança geralmente gosta de ficar conjecturando, né, com o céu, né, lua, e fica lá maravilhoso. Ó, que maravilhoso, né? Tá aqui, ó. Mostra as escrituras para ele, ó. Olha o que está aqui. Verso 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, veja, e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus fez dois grandes luzeiros. Esta expressão serve como um ponto polêmico contra as principais divindades de um panteão pagão. Enquanto nos mitos antigos do Oriente Próximo, o Sol e a Lua são as principais divindades. Aqui são objetos sem nome, designados por um Deus criador para servirem a humanidade. Depois você pesquisa na mitologia grega Zeus, da onde que veio? Depois você pesquisa na mitologia dos egípcios, da onde que veio o deus Ra? Do Sol. Eles olham para esses grandes luminares e criaram seus deuses. Jeremias, ele fala sobre esse paganismo. Exortando em Jeremias 10, verso 1 ao 6, perceba que isso foi uma prática inclusive dos judeus. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Ele está falando para os judeus. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. É inútil. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Formão é uma ferramenta que esculpe a madeira, vai tirando as lascas de madeira. Enfeitam-na com a prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Aí você com medo da macumba. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó reis das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. E no 9, prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. E aqui o capítulo inteiro vai falando sobre idolatria. Mas você viram os sinais lá no início? Olhava para os céus e falava o quê? Que era deuses. As estrelas nos servem, irmão, servem a terra. Inclusive, à noite é possível você navegar, se situar através do direcionamento das estrelas. Se você ler o relato dos evangelhos, aqueles magos, os reis magos, eles se orientaram pelas estrelas para encontrar Jesus. Porque existia uma profecia.
até aí não tem problema algum, porque ela serve para isso mesmo. Sinais, tempo, estações, nos serve, ilumina, governa a noite, governa o dia, o sol. O maior para governar o dia, esse é o sol. Esse é o sol que literalmente governa durante o dia. É isso que o sol faz. No verso 18, que vamos ver aqui, para governar o dia, essa é a função do sol. Essa é a função do sol e acabou por aqui, amados. Não existe espaço para paganismo, igual as tribos antigas que adoravam o Deus Sol, os egípcios que adoravam Ra. Não existe. Olhe só, em Ezequiel, não só em Jeremias, Ezequiel 8,16. Os judeus adorando o sol. Ele também me levantou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Se prostravam. Se prostrar é adoração ao sol. E o menor, diz o texto, para regular o andamento da noite. E o luminar menor, que é a lua, governa a noite da mesma forma que o sol governa durante o dia. A sua função é trazer luz para a noite. Eu não sei quantos já moraram em sítios, onde não tem luz elétrica. Geralmente tem aquelas lamparinas, mas nem sempre tem. Mas a noite é um breu total. Se não fosse a lua é que traz ali uma luz e você consegue ver alguma coisa. Imagina sem a luz desses luminares, que trevas que era a terra. Não dava para você ver sua mão assim, ó. E o incrível é que a luz que ele criou no primeiro dia, depois ele vai criar o homem, o globo ocular do homem estuda a anatomia, que tem algumas pessoas da área envolvida com a saúde. Como que você consegue ver? Porque a luz ela bate no seu globo ocular e reflete no objeto, na massa. E assim você consegue ver as formas. Deus, amados, estudar anatomia numa perspectiva de Deus te coloca num temor absurdo. Absurdo. Estudar anatomia, a organização dos órgãos, a função de cada órgão, as células, o olho, como isso se relaciona com a criação, tudo que ele fez no homem para se relacionar com a sua criação. E é por isso que se tornam ídolos, porque de tanto eu ver, eu cobiço, pelos olhos eu cobiço, logo eu peco. Mas não deveria ser assim. Os nossos olhos deveriam render glória e graça a Deus. Deveria exaltá-lo. E não transformar aquilo na sua forma de viver. Eu vivo para o meu trabalho. Você está vivendo desordenadamente. Você está vivendo em trevas, sem forma e vazio. Não pode, irmão. O nosso relacionamento com a criação de Deus só tem uma finalidade: glorificá-lo. Glorificá-lo. Aí ele dá o dom para as mulheres serem mães. Olha que coisa maravilhosa. Já foi estudar também como é que é a concepção? O gólen, segundo as escrituras, gólen é um aglomerado de células. Quando o embrião encontra o óvulo, as células começam a se reunir naquilo ali, uma aglomerada na outra, aí faz uma bola. Desta bola surge um ser. Sai um braço, um pulmão, um olho, um cérebro. Como? Leite! De onde que vem o leite? Se eu der uma facada na Isadora, vai sair o quê? Sangue? Não vai sair leite. É somente Deus que explica essas coisas, irmãos. Somente Deus. E olhar para a criação e o envolvimento do homem, eu sei que não chegamos no homem, mas você vai ver que tudo se completa. Tudo se torna uma obra perfeita e maravilhosa. E nós estamos só no quarto dia, irmãos. E ele diz que formou também as estrelas. Estima-se, segundo a ciência, que na nossa galáxia, a Via Láctea, possui, presta atenção no número, 200 a 400 bilhões de estrelas. E isso é só o que eles conseguiram contar, com a tecnologia que se tem. 200 a 400 bilhões de estrelas. Só o que eles conseguiram contar.
foi o que ele criou aqui, dizendo haja. É um absurdo. Pensar em Deus, no poder de Deus, é algo que não vai entrar na nossa cabeça, irmão. Porque é transcendente esse poder. É transcendente. E esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que se fez carne e habitou na própria criação. É esse Deus aqui. Para que eu e você pudéssemos ser resgatados para um amor fraternal com Deus. Um cuidado com Deus. Quando eu falo que Cristo tomar a forma de homem, a maior humilhação que você pode pensar é justamente ver isso na nossa esfera. Ver esse Deus gigantesco, porque tudo foi criado pela palavra, Cristo está envolvido, é pelo poder de Cristo, é ver Ele conosco. É por isso que eu sempre digo, irmão, se a cruz não te constrange, nada vai te constranger. Nada. Por isso que só existe um caminho para a salvação, Cristo Jesus. Verso 17. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra. Você percebe a preocupação de Moisés? Dando ênfase na finalidade dos luzeiros? Parece que Moisés já sabia, né, do paganismo que viria, né? Pois é, irmãos. A partir de agora haveria corpos luminosos que brilhariam perpetuamente sobre a terra. E que havia sido um cobertor imaterial de luz sobrenatural, difusa, e foi substituído por um universo cheio de corpos luminosos. Então Deus, que era a fonte de toda a luz, agora ele está dando espaço para esses astros luminosos. A alternância de dia e noite continuou. Vai continuar o mesmo processo. E houve tarde, houve manhã, e tudo num sistema equilibrado, harmonioso, segundo a criação de Deus. E aqui está claro, a fim. A fim, essas duas palavras juntas, a fim, determina a função de iluminar em toda a terra. Posteriormente, o homem seria criado com sentidos, visão, se relacionaria com a luz. Olhar para a criação só é possível pela luz que reflete a imagem. Deus poderia ter feito todos os homens, como eu disse, cegos, mas nos deu sentidos para contemplar as obras de suas mãos. Para contemplar as obras de suas mãos, não para criar outros deuses ou para utilizar isso a meu favor de forma egoísta. Salmo 19, verso 1 diz, olha só o que o salmista diz. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, um dia que você estiver lá no litoral e olhar para a lua, para as estrelas, glorifique a Deus. Verso 18. Para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Bom. Então veja, mais um verso enfatizando a finalidade dos astros. No caso, Sol e Lua, principalmente. Para dirigirem o andamento do dia, no caso o Sol, e da noite, no caso a Lua. Esses astros foram criados para nosso benefício, irmãos. Dirigir está para governar, ditar, e o quanto devemos ter de dia e de noite. Logo, não se sujeitar a essa direção é ir contra o que Deus criou. Isso se torna pecado e impede igualdade com o paganismo. O que eu estou querendo dizer aqui é um ponto muito importante que eu fiquei pensando nessa mensagem, quando estava preparando. Deus, eu sempre digo e vou repetir isso, ele poderia ter criado tudo em um dia? Poderia. Só com um haja. Ia sair vegetal, água ia seu lugar, firmamento, estrela, tudo em um dia. Mas ele fez o primeiro dia. O que ele criou no primeiro dia? Luz. Então existia luz e trevas. E separou o dia da noite. E a partir disso ele começou a trabalhar. E houve tarde e manhã. Todos os dias terminam da mesma forma. Da mesma forma. Houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Houve tarde e manhã, esse foi o segundo dia. E ele foi respeitando. Mas a primeira coisa que ele precisou foi instituir o quê? O tempo. Instituir o tempo. O sol, para governar o dia, e a lua para governar a noite, já também determina o andamento e a continuação daquilo que ele instituiu no primeiro dia.
Como que eu desrespeito isso? Com a forma que você administra o seu tempo. Se você é um mau administrador do seu tempo, você está de pé de igualdade com o paganismo. O sol nasce por volta de 6 horas da manhã, correto? Tirando essas invenções dos homens aí, de horário de verão, isso não existe, irmão. Isso não existe. O sol, ele nasce no tempo determinado por Deus e sempre vai ser. O que o homem faz é tentar mudar ali, né, a nossa contagem de tempo. Adiantar ou postergar um pouco mais. Adiar. Se o sol nasce às 6 horas, entende-se o quê? Se chega a lua, então tá, o sol nasce para governar o dia. E a lua vem para governar a noite. Instituição de tempo. Depois, o homem vai vir no 6º dia. Com tudo isso já pronto. É para o homem mudar isso? Ou se sujeitar a isso? Então, se um dia tem 24 horas, qual que é a sua função? Se sujeitar às 24 horas. Mas não para por aí. Como que um homem vive ordenadamente segundo o que Deus instituiu? Você acha que um homem foi feito para dormir até meio-dia? Por que inventaram-se jargões, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga? A instituição de tempo, você acha que Deus ficou dormindo até meio-dia, aí acordou, agora eu vou continuar a obra da criação. Dia a dia. É hora de trabalhar. O denário, sabe o que é um denário para o povo judeu? É o trabalho de um dia contando a luz do sol. O homem foi feito para acordar cedo, irmão. O homem foi feito para acordar junto com as galinhas, que é criação também. O homem não foi feito para dormir até meio-dia. Pense comigo. Eu já trabalhei em fábrica, como eu disse aqui. Turno da noite, já trabalhei no turno da noite. Como é que fica seu organismo quando você trabalha de madrugada? Você já viu uma pessoa que trabalha de madrugada? Você sabia que uma pessoa que trabalha de madrugada, ela recebe a mais? Sabe por que ela recebe a mais? Para compensar o dano na sua própria saúde. Deus fez o homem para quê, irmão? A noite foi feita para quê, irmão? Para dormir, irmão. O seu próprio organismo, ele já desliga no período da noite. Deus fez o sol, a lua, para dirigirem, olha o texto 18, para dirigirem o andamento do dia e da noite. A noite é para você estar dormindo. 1h da manhã é para estar dormindo. Não é para estar na rua se bandeando. Sabe o que é glutonaria? Lá na obra da carne, eu já preguei isso aqui. É essas vadiagens no período da noite. Glutonaria. Glutonaria não é ficar comendo só, não. Mas aí você ficar à noite nessas danças, cantando essas coisas, no período da noite, as festas, os baladeiros. Glutonaria. O homem foi feito para isso? Isso é fruto do pecado, irmão. O homem foi feito para acordar cedo e trabalhar para a glória de Deus. O sol se pôs, acabou o dia, vai para sua casa. Se reúna com a sua família e vá dormir. Acabou. Aí você olha para o povo judeu, que é aquele que reteve a palavra do Senhor, instituiu o denário. Você acha que isso está à toa para nós, irmãos? Olha para a criação. E o que hoje você vê aí é o pessoal querendo dormir. Dificuldade de acordar cedo, dificuldade de vir num culto no dia do Senhor, no domingo, cedo para a igreja. Se eu marcasse 6 horas da manhã o culto, quantos estariam aqui? Eu tenho que dormir. Você é um pecador miserável. Dormir. Você precisa de quanto tempo para dormir? Tem gente que fala, irmão, se eu não dormir 10 horas por dia, eu não consigo viver. Você já está dominado, já entregou aos próprios desejos da carne. Porque não é normal. Cientificamente falando, o homem precisa de 6 a 7 horas para dormir. Só isso. É o suficiente. Ou seja, se você se deitar às 11 horas da noite e acordar às 6 da manhã, é o suficiente para você viver. É o suficiente. E aí você vai respeitar a noite e vai respeitar o dia. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. E administrar o seu tempo é uma forma de você glorificar a Deus.
Atraso. Será que eu consigo fazer uma aplicação aqui com atraso? Com certeza. Com certeza. Por que você se atrasa? Por que você briga no trânsito? Porque você está sendo um mau administrador do seu tempo. Porque se você acordasse antes e saísse com mais tempo da sua casa, você não ia brigar com ninguém. Por quê? Porque você tem tempo de sobra. Você está dentro de uma margem de tempo que não pode acontecer até algum imprevisto. Por exemplo, irmãos, eu não falo isso para minha vanglória não, mas é porque nós temos que saber viver para a glória de Deus. Me chamaram para pregar lá em Francisco Morato. Dá nos, quantos quilômetros? 150 quilômetros mais ou menos, por aí. Lá em Francisco Morato. Fui de carro. Eu ia pregar 9 horas da manhã do domingo. Sabe que horas que eu fui? À noite do sábado. Por quê? Falei, se eu for de carro, pode quebrar meu carro, pode acontecer algum imprevisto e eu não chegar lá no dia do Senhor para pregar com compromisso a qual eu dei minha palavra. Agora, se eu saísse cedo, 6 horas, para chegar às 9, com 3 horas, o tempo de percurso dá? Dá. Mas se acontecer algum imprevisto? Deus te fez a imagem e semelhança, te dotou com intelecto, com sabedoria, para quê? Para você viver para a glória dele. E não para você viver desenfreadamente. Dormindo lá, com a barriga pro alto, lá até meio-dia. Preciso de 10 horas para dormir, senão eu não vivo. Você é um alienígena, você é uma aberração. Você é uma aberração. Não é para isso. Deus já está aqui, ó, na criação. Ele está colocando o sol. 6 horas da manhã, nasce. Governa o dia. Se põe. 6 horas da tarde, vem a lua. Para que eu e você se sujeite a isso. Para que eu e você olhe para a criação e pense, olha o que Deus fez. Ah, o dia tinha que ter 48 horas. Ah, então você é o novo Deus. Você é o novo Deus. Você quer estender o período do sol e você quer estender o período da lua. Você é um novo Deus. E ele se sujeitou a isso porque ele criou um dia de cada vez. E ele foi se sujeitando e criando. Acabava o dia, acabou. Só no outro dia ele começava de novo. Aí você quer trabalhar varado, né? 3 horas, 3 dias direto, sem dormir. Tá certo isso? Preciso mostrar mais que é pecado? Verso 19, irmãos. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. E parou ali. Respeitou mais um dia. Poderia ter criado já o homem? Poderia. Mas não. O homem só vai ser no 6º. E no 7º, todos os dias eu vou dar foco nisso. No 7º, ele descansou. Se ele está criando tudo no seu perfeito tempo e no 7º ele está descansando, isso é para quem? Olhar e tirar o ensinamento daquilo. Eu e você, irmão. Deus descansa? Deus fica cansado? Você nunca fez essa pergunta? Por que Deus descansou? Deus fica cansado? Isso é para quem, então? Para ensinar eu e você, meu querido. Você trabalha em 6 dias. E um você descansa. Acabou. Ah, você está querendo dizer que cristão então não pode trabalhar domingo? É isso mesmo. É isso mesmo. Ponto final. Não vou ficar rodeando, não vou ficar falando não. É isso mesmo, irmão. Você está vivendo desordenadamente. Deus te dá 6 dias. Será que não é suficiente para você trabalhar? Ah, mas é a minha profissão. Será que você escolheu bem essa profissão? Por isso que nem... Porque já tem os ímpios, já tem os filhos do diabo, já é para viver dessa forma. Você como filho de Deus quer viver como um ímpio? Quer viver desordenadamente? Eu já trabalhei domingo, irmão. E já convertido. Pergunta para mim se eu me sentia bem. Por quê? Porque eu sei claramente o que Deus fez na criação e sei claramente qual é o 4º mandamento. Aí vem a minha disposição em querer obedecê-lo e me enquadrar o que ele quer de mim. E viver para a sua glória. Estou dizendo que quem não trabalha no domingo não vai ser salvo? Quem trabalha no domingo não vai ser salvo? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é pecado. Como qualquer outro pecado. É pecado. Dia do Senhor é dia do Senhor. E a minha função e a sua função como cristão, se é que você é cristão, é se enquadrar naquilo que Deus exige de nós. Passaram-se tarde e manhã, e como já foi dito, Deus trabalhou em seus respectivos dias.
E esse foi o quarto dia. E assim Deus criou tudo. E o salmista, no Salmo 8, qual cantamos, contempla a Deus e ele está olhando para os microcosmos. Olhando para fora, vendo a glória de Deus, a grandeza da criação celestial. Quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, cantamos isso aqui, amados. A lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres. O salmista escreveu o Salmo 8 olhando para isso que nós estamos pregando aqui hoje. Contemplando a Deus com a obra da criação. Que eu e você possa aprender com a criação. E, incrivelmente, esse relato de Gênesis, você pode sair ali fora agora e contemplar o que você acabou de aprender. E vem falar que a Bíblia não é a verdade absoluta. Sai lá fora. E às vezes de dia aparece a lua lá, né? Meio apagadinha lá, mas tá lá, né? Você dá uma olhadinha para ela, ela olha para você, tá lá a prova de que Deus fez. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Que possamos crescer em temor, em graça, em conhecimento do nosso Salvador. Vamos orar. Incline sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia dele. E assim vamos caminhando à tarde, mas à noite estaremos reunidos novamente, se Deus assim permitir. Oremos.